Nas duas primeiras partes, nós vimos 10 tornados e hoje vamos conhecer mais 5. O que muita gente não sabe é que existem muitos outros tornados no Brasil que foram tão destrutivos que até meteorologistas americanos ficaram impressionados. Hoje nós vamos conhecer 5 tornados brasileiros quase esquecidos, mas que entraram para a história pela sua força devastadora. Essa é a parte 3 dos piores tornados do Brasil. Ivinhema, Mato Grosso do Sul, 29 de julho de 1989. Em 29 de julho de 1989, o município de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, viveu o dia mais assustador de sua história. O céu escureceu rapidamente e, em poucos minutos, uma parede de vento destruiu tudo o que encontrou pela frente. Casas foram arrancadas do chão, árvores voaram como palitos e carros foram destruídos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos chegaram a 400 km por hora. E a destruição foi compatível com um tornado F4, podendo até ter atingido F5 em alguns pontos, o mais intenso já relatado no centro-oeste. 16 pessoas morreram. O vento destruiu uma casa-clube onde havia 400 pessoas e atingiu o centro da cidade. Moradores dizem que o som era ensurdecedor, como se um trem passasse por dentro da cidade. Foram ao todo 160 feridos, 80 casas, uma escola, 3 fábricas de farinha de mandioca e 3 automóveis destruídos. Ivinhema deixou marcas profundas e a história dos tornados brasileiros segue com outros episódios que também marcaram cidades e famílias. Aqui no dia 29 de julho de 1989, no sábado. O que aconteceu foi que deu um vendaval muito forte, que traz o nome de Ciclone. E ele arrancou a cobertura do posto, jogando em cima do restaurante, e deu um prejuízo muito grande. Vamos agora a 3 casos que, apesar de menos lembrados, foram igualmente violentos. Águas Claras, Viamão, Rio Grande do Sul, 11 de outubro de 2000. Em 11 de outubro de 2000, o distrito de Águas Claras, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, foi surpreendido por uma parede de vento que mudou o dia de dezenas de famílias. O fenômeno foi avaliado como categoria F3, com estimativas de ventos acima de 200 km por hora nas áreas mais atingidas. As imagens da época mostram veículos tombados, árvores completamente decepadas e telhados espalhados por quarteirões. Moradores relatam que o barulho começou como um rugido distante e, em poucos minutos, se transformou num martelar contínuo, o tipo de som que você nunca esquece. Um comerciante que perdeu a mercearia da família descreveu: "O vento veio e levou a loja inteira. O portão ficou pendurado como se fosse de papel." Apesar da violência, as fontes oficiais da época não registraram um número claro de mortos. Os registros destacam feridos e centenas de desalojados, com prejuízo material elevado. A Defesa Civil local e reportagens de jornal narraram dias de limpeza, auxílio emergencial e um mutirão de reconstrução. Se Águas Claras mostrou o quanto um tornado pode ser rápido e destrutivo perto de centros urbanos, o próximo caso prova que no interior a destruição pode ser ainda mais longa e custar muito caro. Muitos Capões, Rio Grande do Sul, 29 de agosto de 2005. No fim de agosto de 2005, a madrugada em Muitos Capões virou pesadelo. Um tornado estimado como F3 cortou a zona rural e pequenas comunidades, deixando um rastro de destruição com dezenas de quilômetros. Em relatos coletados por jornais locais e equipes de resgate, a velocidade dos ventos nos pontos mais críticos foi estimada em torno de 200 a 260 km por hora, suficiente para arrancar estruturas metálicas e lançar implementos agrícolas a grande distância. Uma das cenas mais emblemáticas foi a de galpões retorcidos, chapas de ferro dobradas como latas, silos abalados e tratores deslocados de seus alicerces. Ao contabilizar os danos, as autoridades apontaram mais de 80 residências danificadas, 22 destruídas por completo e cerca de 16 feridos, entre eles uma idosa que precisou de internação. A comunidade passou dias sem energia e com estradas bloqueadas por árvores e destroços. Voluntários e produtores vizinhos montaram pontos de apoio, enquanto pesquisadores do INPE e universidades regionais foram acionados para estudar a dinâmica daquela tempestade. Era uma supercélula com assinatura clara e danos comparáveis a eventos nos Estados Unidos. Se Muitos Capões mostrou a força das tempestades rurais, o caso que vem a seguir nos lembra que, às vezes, uma mesma supercélula pode atingir várias cidades, espalhando destruição por centenas de quilômetros. Santo Cristo, Rio Grande do Sul, 7 de setembro de 2009. Em
Em 7 de setembro de 2009, uma supercélula monstruosa cruzou o sul do país. Enquanto Guaraciaba ficou nos noticiários, Santo Cristo, numa rota próxima, sofreu com ventos extremos e múltiplos focos de destruição. Em alguns trechos da trajetória, o vento ultrapassou 300 quilômetros, segundo estimativas baseadas em danos, uma força capaz de arrancar lajes e destruir estruturas de concreto. Para Guaraciaba, os registros oficiais confirmaram 4 mortes. Em Santo Cristo, as fontes se concentram em vários feridos e muitos desalojados, mas há variação entre as reportagens sobre mortes isoladas apenas naquela localidade. Mas algumas fontes citam 2 mortes. Testemunhas descreveram o fenômeno como 2 colunas girando lado a lado, engolindo tudo. Essa configuração, múltiplos vórtices, explica pontos de destruição muito mais intensa em faixas estreitas, como se o tornado tivesse dentes que arrancavam estruturas seletivamente. A Defesa Civil e equipes de resgate trabalharam 24 horas por dia, com equipes chegando de estados vizinhos para ajudar na remoção de escombros e atendimento às famílias. O episódio se tornou estudo de caso para universidades por mostrar o potencial de evolução de supercélulas sobre áreas agrícolas e urbanas. E antes de terminar, vamos falar de um caso recente que chocou o país inteiro. O tornado de Porto Feliz, no interior de São Paulo, em 2025, as imagens circularam pelas redes sociais e mostraram um verdadeiro cenário de destruição. Casas destelhadas, postes e árvores retorcidos, caminhões virados e uma imensa nuvem em formato de funil girando sobre a cidade. Tudo isso registrado em vídeos feitos pelos próprios moradores. Uma fábrica da Toyota ficou muito danificada. Segundo meteorologistas do INMET e da Climatempo, o fenômeno foi causado por uma supercélula intensa, típica de regiões dos Estados Unidos, mas rara no sudeste do Brasil. Segundo análises da Defesa Civil, os ventos chegaram a quase 100 km por hora, compatíveis com um tornado F2. Felizmente ninguém morreu, mas várias pessoas ficaram feridas e os prejuízos materiais ultrapassaram milhões de reais. O evento acendeu um alerta sobre o aumento da frequência de tempestades severas no Brasil, lembrando que mesmo longe das grandes planícies dos Estados Unidos, o nosso país também está no caminho dos ventos mais perigosos da Terra. Antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer ao Emerson, ao Raziléu, ao Vitus e ao Doug. É por causa deles que esse vídeo existe. Eles me deram as ideias de todos os tornados que estão nesse vídeo. Gostaria de agradecer também ao José, por gostar dos meus vídeos e deixar esse comentário lindo para mim. E agradecer também a cada um de vocês que viram a parte 1 e a parte 2 desse vídeo. Eu nunca pensei que conseguiria chegar a tantas visualizações aqui no canal. E muito obrigado porque estamos quase em 100 inscritos. Eu agradeço a cada um de vocês. Deus abençoe todos. Agora eu te convido a assistir os vídeos que aparecerão a seguir. Obrigado por assistir.